Subiu! Subiu. Estamos ao vivo, ao vivaço. Deixa eu trazer aqui o meu querido Sildolfo Gomes. Que beleza! Bora! Olha, o homem já está aí. O homem já está aqui. Deixa eu chamar ele para live. E aí, pessoal? Grandes League, Jonathan. E aí, pessoal? Bora falar de MLOps? Estão preparados? Ó, o homem aí entrando. E aí, como é que tá? E aí? Tô sem a sua imagem ainda. Eu também, eu não tô vendo você não aqui. Pode ter acontecido. Deixa eu ver aqui. Ah, tava virado Ah, aqui. entrou. Agora cadê Acho que você? vai xingar o Zuckerberg agora. E aí, Sil, como é que você tá? Tudo bem? E aí, tudo certo por aqui, cara. Agora eu não tô vendo você não, hein? Não, deve estar carregando aí, cara. Cara, é impressionante. Acho que quem não produz conteúdo não sabe quão ruim o Instagram é. Porque É, se de fato, você cara. só consome, cara, é mais difícil você ver os paus que ele dá. Agora, se você produz conteúdo, pô, a história que você sobe fica vazio. É, Se você produz propaganda, cara, é propaganda dando pau o tempo todo. Cara, é horrível. É horrível mesmo. exato. Todo o dinheiro tá aqui pra fazer ele bonitinho e o resto tá desinvestido. Eu tenho uma loja com minha esposa, né? E aí a gente fazia live ao vivo de vendas, né? Nossa, cara, era um caos assim, porque alguém falava e vinha 15 segundos depois. Aí alguém falou, era totalmente impossível de fazer a live, né, de vendas lá. A gente migrou pro Aham. YouTube, né? Era horrível. Era loja do quê? Era de semijoias, né? Ah, totalmente diferente da área aqui, né? Ah, não, era. Era pra ela lá, né? Entendi. Ela que tinha essa vontade lá de fazer isso. Pô, que bacana, cara, que bacana. E, meu, acho que eu vou apresentar você aqui. Então, eu tô com o seu LinkedIn aberto aqui para eu fazer uma Vixe, colinha, tá né? Mas deixa desatualizado ele, eu hein? te apresentar pra galera. Bom, eu tô aqui com o Sildolfo Gomes. Então, cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado essa brincadeira, ter aceitado falar comigo aqui hoje. Acho Nossa, eu que que agradeço. esses assuntos que você sabe são os melhores assuntos para o momento, né? Hoje o Sildolfo, ele é AI Tech Lead eu não sei se eu falo Edvar, Agavar, não sei como que eu pronuncio, É vá, só vá. Sovar, É. então Var. Ele trabalhou no Instituto Eldorado por vários anos como um analista de inteligência artificial. Também foi desenvolvedor de software e passou pela faculdade ali como pesquisador, né? Então você foi pesquisador ali na UFRN, Isso, no exato. UFRN, muito bem. E aí tá há um tempo já aqui, né? Você fez mestrado, curso aqui na Unicamp também, como curso de inteligência artificial, então você tem a formação na área já tem um tempo, né? Isso, exato, né? Desde a faculdade, cara, do projeto de pesquisa, eu já procurei me inserir nesse campo de inteligência artificial, né? Naquela época era uma coisa um pouco turva, é tanto que meu orientador, na época, ele não me deixava trabalhar com machine learning, né? Porque para ele só quem podia trabalhar com isso era pessoas de mestrado. E aí, claro, né, que na surdina eu pegava os livros lá na biblioteca e tentava fazer, né? Que é um péssimo caminho, por sinal. É você aprender machine learning lendo livro, né? É um caminho mais simples é você implementar e quando você não conseguir entender e quiser dar o próximo passo, é você começar a ver o conteúdo técnico ali de fato, entendeu? E aí é tanto que nesse primeiro momento, quando eu tentei aprender machine learning, né, IA na época, eu peguei aquele livro bem, bem grosso, né, de inteligência artificial, que eu me esqueci o nome do pessoal, é de uma capa azul que tem um xadrez na capa, né, o tabuleiro de xadrez lá.
E aí, cara, péssimo caminho, desisti porque era muito teórico, eu não conseguia ver progresso, não conseguia ver avanço e desisti por um tempo, né? Aí depois eu voltei com isso, mas eu voltei com uma pegada um pouco diferente, muito mais prática, né? E aí foi quando foi deu certo, né? Quando começou a engrenar, de fato. E aí na graduação eu já escrevi artigos, né? Trabalhava com pesquisa, com aprendizado por reforço, não era nem aprendizado supervisionado, não supervisionado, né? Como era o tradicional na época. E Aham. aí acabou que do aprendizado por reforço eu fui para a área de dados, né? Também. Acaba que eles não são tão, os paradigmas são diferentes, né? Lá no aprendizado por reforço, o nosso foco é trabalhar em tempo real, né? O sistema é dinâmico e aí o nosso agente ele se adapta baseado no ambiente e nas ações que ele sabe que precisa executar ali, né? De acordo com algumas políticas lá. E aí eu trabalhei muito com sistemas de telecomunicações no aprendizado por reforço. Aí isso gerou a pesquisa, né? O objeto de entrega é artigos científicos, né? Então, muitos artigos científicos em revistas, né? A um que hoje é o maior índice aí aqui no, pelo menos no Brasil, né? Então acho que quase todos que eu publiquei foram A1, né? Com implementações assim bem substanciais, né? Implementando features em projetos open source, né? Então, e lá era C++, né? Então implementar aprendizado por reforço em C++, cara, é assim, é horrível, Caramba, sendo bem sincero, né? eu É imagino horrível, né? Puta, cara, tem que codar demais pra fazer alguma coisa, né? Ler um arquivo, cara. Nossa, é assim, é uma coisa desnecessariamente difícil. E me Entendeu? conta Aí quando a gente. Pode uma falar. coisa assim, por que você foi entrar nessa área, assim? O que que te puxou pra inteligência artificial? Cara, primeiro porque quando eu entrei em engenharia elétrica, que é a minha formação, né? Meu background, eu sou engenheiro eletricista. Quando eu comecei a ver as matérias do meu curso, eu comecei a perceber que eu não tinha muita aptidão não para a área. Né? Assim, análise de circuitos, eu sou extremamente fraco nisso aí. Eu reprovei em análise de circuitos, né? Circuitos elétricos 2, se eu não me engano, né? E Aham. aí eu reprovei, cara, assim, eu sou muito ruim em análise de circuito. Mas só que dentro da engenharia elétrica, a gente tem algumas matérias de programação, que é C++, foi quando eu tive o primeiro contato com C++, tem C também e tem Portugal, acho, né? Que é Sim, uma coisa sim. bem. Precisa É aprender ali Portugal. mais a lógica mesmo, É. né? E dentro do meu curso tem outra matéria que é métodos científicos, né? Que são métodos matemáticos para chegar em algum resultado, né? Otimizar alguma coisa. E aí, nessa matéria de métodos científicos, eu tive o primeiro contato com Python, né? E aí, cara, sim, eu percebi que eu tinha muito mais aptidão com linguagens de programação do que com análise de circuito, né? Então, aí foi aí que eu foquei, assim, é tanto que eu não ia para aula, eu ficava lá no apartamento que era alugado, né? Programando, cara, desenvolvendo Python, assim, os métodos científicos lá, porque era o que eu tinha contato. Eu ia só no limite da aula, né? Eu fui essa pessoa. Então, eu brinco com os meus amigos, são provas disso, né? Que estudaram comigo, né? Os meus amigos mais próximos, que eu fiz engenharia elétrica, fiz estatística e fiz ciência da computação, né? De certa forma. Porque sim, eu ia para a biblioteca, eu só ia para a área de ciência da computação, a área de estatística, eu consumia essas coisas, né? Eu pagava matérias que eu não era nem aluno em matérias de estatística, variáveis aleatórias, processos estocásticos, né? Então, matérias que o meu curso não tinham na grade, mas não tinham professores para oferecer, né? Aí eu chegava lá, falava com o professor e consumia o conteúdo, né? Eu não tinha obrigação nenhuma, eu só ia porque eu queria de fato aprender, entendeu? Cara, que bacana, que bacana. A minha E aí trajetória não foi muito aleatória, não. foi nascendo essa paixão, assim. Isso, exato, né? Aí quando eu comecei a fazer as coisas, o primeiro reconhecimento facial, né, que a gente fazia era com o quê, meu Deus? Eram uns algoritmos clássicos, né, de detecção facial, que ele pegava alguns pontos do seu rosto e aí ele conseguia ver que era você. Você dava algumas fotos para ele e aí isso era no Raspberry, né? Eu acho que na época era 3, eu acho, hoje tem 4, né? Eu não lembro. E aí eu fiz isso, nossa, cara, isso aqui funciona, realmente dá certo. E aí eu fui me inserindo na área, né? Mas assim, os meus primeiros projetos de ciência de dados, de análise de dados, na verdade foi o primeiro projeto, né? Ele veio de uma necessidade de ganhar dinheiro, né? Simples assim, puro, né? Porque eu me sustentava praticamente só durante a faculdade. Aí chegou o momento que eu tinha que ganhar dinheiro, né? E aí eu sabia programar. E aí eu comecei a ir em negócios locais da cidade natal lá, oferecer automação de planilhas, né? Que no caso era Excel, VBA.
E aí Legal. eu fui fazendo isso aí, né? E aí eu percebi que com acesso à planilha eu conseguia analisar os dados do cliente, né? Aí assim, eu aprendi muita coisa sobre negócio durante essa época. Consumia livros, cursos para entender as métricas, né? Eu lembro que eu comprei um curso de um pessoal da Blue, Blue alguma coisa, eles têm um curso de finanças lá. Eu comprei o curso dos caras para entender finanças, para poder analisar as planilhas dos clientes lá, né? Aí tinha clientes que não sabiam precificar e a gente ajustava a precificação. Tinha clientes que estavam pagando comissão errada para vendedor. Tudo isso eu fui aprendendo, né? Com a análise dos dados. Na época eu não tinha esse nome, eu pelo menos eu não conhecia por esse nome de análise de dados, mas foram os primeiros trabalhos, né, serviços que eu prestei olhando para dados, né? Aí depois eu fui para a área de desenvolvimento para saber se de fato era uma coisa que eu tinha capacidade. E aí eu percebi que eu tinha essa capacidade. Foi nesse momento que eu comecei direto na época para a gente Aham. desenvolver projetos de ciência de dados, né? Aí nessa empresa eu fui a primeira pessoa a desenvolver os dois primeiros projetos de ciência de dados, né? Cara, Naquele momento ali. isso é muito bacana, assim, acho que conecta com muita coisa que eu acredito que é de um bom profissional, né? Que é você também cavar as oportunidades para você mesmo. Então, pô, Isso. não tinha oportunidade, você foi lá e cavou, fez aparecer, tipo, pô, o projeto, né? Puxou com o chefe para você conseguir ter ali a sua oportunidade de mexer com aquilo que você estava aprendendo e estava vendo a oportunidade de uso, né? Então, isso é bem bacana. Isso, exatamente, exatamente. Isso, cara, eu sempre fiz isso, tá? Assim, sempre que eu queria alguma coisa, eu não conseguia enxergar aquela coisa onde eu estava, ou eu procurava, eu insistia durante um tempo, né, até que dava certo, ou eu ia para outro lugar. Sempre foi assim, as mudanças que aconteceram na minha vida, né? Sempre fiz esse trajeto, né? E E aí, aí as entregas, cara, nessa época eram horríveis, né? Era em planilha, né? Eu acho que a coisa mais avançada que tinha na época era conectar no Telegram para o bot lá dar uma predição de faturamento, que naquele caso o projeto era uma predição de faturamento de um monte de lojas, né? Então fazia sentido isso aqui e na aí época. Hoje é muito ele mais. rodava como? Ele rodava num Chrome da vida, alguma coisa assim? Ou não tava, tipo, Não, você não tinha subido ele pra... tinha, não tinha nem isso, cara. Não tinha nem esse cron, não. Era muito ruim. Foi o primeiro, né? Era Aham, muito ruim. Então, assim, eu disponibilizei o código, o pessoal lá rodava, né? Essa aplicação. E aí, quando eles queriam, eles iam lá executar e tinha as predições lá numa planilha, né? Uma lista, se eu não me engano, eram 36 lojas, né? Alguma coisa assim. E aí tinha a predição de faturamento para o próximo mês, né? Aí, cara, assim, foi aprendendo na raça mesmo. Não foi, eu não tive um aprendizado estruturado, entendeu? Foi uma coisa muito por necessidade, aham. de fato. E aí, como que você foi migrando mais para essa parte agora, mais, assim, acho que é mais, hoje em dia a gente tá falando bastante de MLOps, né, mas de conseguir organizar bem toda essa parte de operação, de machine learning, de você conseguir colocar esses modelos no ar e tal. Aliás, acho que vale a gente até voltar um pouquinho na definição, assim. Uhum. Diante de um especialista, né? Porque eu vou falar bobagem se eu tiver que definir, mas, cara, se puder definir MLOps pro pessoal que tá assistindo, ia ser bem bacana. Tá. Para a gente conseguir definir MLOps, a gente precisa definir DevOps, né? Que no final é a base do MLOps, né? Então, o DevOps ele veio para automatizar o máximo, então, todos os processos do desenvolvimento de software, né? Para que a entrega e a velocidade da entrega fosse mais rápido e com mais qualidade, né? Então, esse é o princípio do DevOps. E aí o DevOps, os sistemas de ML, aí tem uma diferença, tá? Tem sistemas de ML e tem um modelo offline que você colocou numa API. É uma coisa totalmente diferente, eu não estou falando disso, tá? Você pega um modelo, você treina um modelo lá e disponibiliza ele numa aplicação web ali. Isso não é um sistema de ML, ao meu ver, né? É um sistema de ML, ele tem uma série de características, ele é escalado, então tem uma infraestrutura por trás, né? Eu estou falando desse caso aqui. E aí, esses sistemas de ML, ele no final, um sistema de machine learning, ele é uma solução de software, tá? No final é isso. A diferença é, eu tenho alguns componentes que vieram a partir do desenvolvimento de machine learning, né? Aí quais são esses componentes que antes não eram previstos por DevOps? Que é os dados
e os modelos, né? Então, essas coisas, elas não estavam previstas e isso adiciona uma certa complexidade ao DevOps, né? E aí a nomenclatura não é mais DevOps, agora é MLOps. Então, eu tento operacionalizar, eu tento automatizar os processos de desenvolvimento de machine learning para que esses modelos, eles de fato cheguem na implantação. Não só cheguem na implantação, mas quando esses modelos começarem a degradar o desempenho deles, a partir de alguma métrica específica, seja data drift, concept drift, target drift, independente da métrica, isso seja monitorado e esse monitoramento ele faça o retraining automático, né? Então, isso é, de fato, uma operacionalização do desenvolvimento do modelo, o que não acontece na maioria dos casos das empresas, tá? Você falou que era tech lead na VAR, né? Era, né? Agora eu sou chapter lead, né? E aí, durante esse meu processo de liderança técnica de projetos de IA, é, essas coisas em empresas grandes, por sinal, cara, empresas que são multimilionárias, empresas que têm times gigantes de ciência de dados, os caras não têm um processo robusto, um processo digamos assim, até mesmo sério, tá? Eu vou usar até essa palavra. Espero Aham. que ninguém que participou das reuniões comigo escute isso. Mas os caras não tinham. Assim, para mim, tudo que eles falavam sobre os insights que eles aprenderam com esses modelos, para mim não serviam de nada, porque os caras não tinham robustez estatística, não tinham significância estatística, todo o processo de treinamento do modelo era manual, né? E isso insere uma série de vieses e problemas que são muito sérios, né? E acaba que isso influencia no retorno do investimento que você vai fazer com aquele time de data science, né? E aí isso explica muita coisa, ao meu ver, sabe? Porque na maioria das empresas existe um esforço tremendo para que os departamentos de ciência de dados, ou então de machine learning engineer, eles consigam recursos, né, para financiar as empreitadas deles. E de onde é que vem essa dificuldade? É porque o time ele não consegue demonstrar valor. E ele não demonstra valor porque quando o modelo vai em produção, depois de um ano, 6 meses de desenvolvimento, que eu acho um absurdo, quando bate lá na frente com os usuários finais, a experiência é horrível, né? E aí isso volta como retrabalho. Né? E aí você vai perdendo a confiança dos stakeholders internos da empresa. Né? O pessoal não consegue mais, vou colocar dinheiro aqui se o negócio que foi lá não funcionou, nem Aham. resolveu o anterior, como é que eu vou colocar agora? Né? E isso é explicado por um certo amadorismo do processo de desenvolvimento de modelos de machine learning e implantação desses modelos, que aí entra o MLOps, né? Que ele tenta automatizar esses processos, padronizar esses processos, tirar o humano do meio o máximo possível e as implantações serem mais curtas, em um mês, uma semana, tem casos de um dia, de horas, né? Em algumas empresas aí, para que essa entrega de valor, quando chega lá na frente, ela seja mais acertada, né? Porque em vez de você rodar um experimento em uma semana, que isso é comum, tá, Fernando? É, é, é muito comum você entrar como consultoria dentro de uma empresa e você começar a analisar o departamento de ciência de dados lá. Aí você pergunta, beleza, como é que vocês fazem os treinamentos aqui dos modelos? Aí a galera começa a explicar. O cientista de dados sênior explica de um jeito, o júnior explica de outro, o pleno está mais perdido que segue em tiroteio. Então, não existe um padrão de treinamento, não existe um padrão de extração de informações dos dados, de coleta, de processamento dessas informações, né? E aí acaba que o modelo que chega lá no final, ele não tem robustez, porque você passou uma semana construindo um modelo, sendo que em ciência de dados, o mais importante é o volume. Porque com o volume você tem significância estatística e com o volume você tem mais aprendizado. Eu não quero experimento perfeito em uma semana. Eu quero 1.000 experimentos em uma semana para que eu consiga afirmar o que eu tenho que afirmar. Quando você roda o modelo 10 vezes, você experimentou 10 vezes, você tem um grau de certeza ali. Quando você roda 1.000, você tem outro grau de certeza. Né? Você pode afirmar algumas coisas em relação àquilo ali. E sem volume de experimentação, você não chega no modelo campeão. De longe, você não chega, né? Então, automatizar esse processo de treinamento dos modelos de machine learning é essencial para que o modelo lá na frente ele resolva o problema. E para que você ganhe recursos para isso, né? Então, se você não consegue ter isso implantado dentro do departamento, fica muito difícil de você vender os esforços do seu departamento, entendeu? Então, o MLOps ele entra como um acelerador de valor, não como uma criação de valor. Né? Eu Acho acho que essa que diferença é dentro importante. do que você comentou, assim, né, de times que treinam, ficam, sei lá, um ano treinando um modelo para colocar no ar e ver que estava errado.
você acha que o uso desse tipo de técnica, né, a criação ali, ferramentas e tudo mais de MLOps, vão ajudar a colocar esses modelos no ar mais rápido também? Sim, com certeza, bem mais rápido, né? Primeiro que se chegou lá na frente e não resolveu o problema, algum requisito do negócio foi mal feito, né? Foi levantado de forma errônea, né? Outra coisa muito importante, a galera, isso quando você entra numa reunião de consultoria, por exemplo, né? Aí tem um time de negócio do cliente, tem um time de TI do cliente, tem um time de segurança, vem todo mundo, né? O squad lá para discutir com a consultoria. A consultoria entra como inimiga na conversa, né? E aí, o time de negócio é todo tempo assim. Não, beleza, mas a gente faz em um mês? Não, beleza, a gente faz em 2 meses? Cara, assim, até uma Ferrari precisa de 4 segundos, né? Para chegar a 100 km por hora. Imagina uma solução DML quando a maturidade da sua empresa é quase zero, né? Em termos de processos de desenvolvimento de modelos de machine learning. Aí a galera acha que a solução é contratar 15 cientistas de dados. Não é. Né? Primeiro você tem que ter a base, né? Você tem que ter essa engenharia de software muito bem definida, né? E aqui eu estou advogando contra a minha profissão, por sinal, né? Mas eu não posso ser injusto intelectualmente e falar que se eu chegar com o MLOps lá, eu vou resolver os problemas. De longe eu não vou. Primeiro eu tenho que ter essa base, né? Que vem do DevOps ali, com boas práticas, uma boa cultura. E essa cultura eu trago o MLOps para poder potencializar. Né? Então, bom, beleza, pessoal. Cientista de dados, esse é o processo de treinamento. Vocês não precisam mais fazer engenharia de features sempre que vocês vão treinar o modelo. Nós temos um feature store aqui para vocês consumir de forma universal dentro da empresa. Então você ganha produtividade. Você não fica pensando quais são as melhores features daquela tabela, daquele conjunto de tabelas, daquela view. Já está tudo pronto no feature store. Você só consome e faz os seus treinamentos, entendeu? Então você tem ganho de produtividade. Você não precisa ficar pensando em passos que são extremamente manuais, que são operacionais, por isso que é MLOps, entendeu? E aí isso traz um ganho, né? E aí entra aquela questão do retorno do investimento. Né? Como é que a gente calcula o ROI de um projeto de ML, né? Primeiro que a gente tem que calcular o retorno. Como é que a gente calcula o retorno disso aí? É a quantidade de predições que o modelo faz, menos a quantidade de erros que esse modelo cometeu. Né? Então a gente tem as predições que ele fez e os erros, né? Isso me dá a variável de retorno. Qual é o investimento aqui, né? Para a gente fazer o retorno sobre o investimento. É quanto você pagou por aquele cientista de dados, quanto você pagou por infraestrutura, quanto você pagou por consultoria. E aí está naquele fator ali, naquele termo de baixo da fração, né? Então, se o seu modelo errar em produção, por exemplo, em detectar uma fraude, e você não tem uma esteira de MLOps rodando com maturidade suficiente, aquele modelo ele vai ficar errando ali, se for preciso, 6 meses, já que o seu tempo de lançar um modelo é 6 meses, entendeu? Com o MLOps a gente tenta diminuir isso o máximo possível, para que as correções aconteçam mais rápido, para que as melhorias sejam mais contínuas, entendeu? Então esse é o ponto do MLOps, tá? Então, de fato, a gente consegue diminuir isso aí para um dia, se for preciso, né? Mas aí depende da maturidade, né? Essa maturidade tem que ser construída. Não tem como chegar e jogar MLOps na sua empresa, né? Tem um risco atrelado a isso também, entendeu? Interessante. Cara, e você acha que diminui um pouco também aquela história de que tem sempre treta entre os data scientists e o pessoal mais de engenharia? Tem. Você acha que resolve um pouco isso também? Resolve, né? Melhora a colaboração, né? Quando você tem processos bem definidos, não tem por que eu ficar julgando o código do outro, né? Geralmente isso que acontece. Não, isso é fato, cara. A galera de ciência de dados, eles têm um pecado gigantesco em engenharia de software, cara. Claro, eles não precisam disso, mas seria bom saber o mínimo, né? Subir um ambiente virtual, por exemplo. Eu já vi cara no LinkedIn, bicho, advogando para que fazer soluções de machine learning, o básico resolve. Instala suas bibliotecas na sua máquina global. Puta que pariu, pô. Que é isso? O básico é o ambiente virtual. E você está me dizendo para tirar isso? Um cientista de dados fala isso, entendeu? Não é assim que funciona, né? A prática, a ciência de dados, ela tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma organização mínima para que eu consiga entender o que você fez também. Compreende? Essa colaboração. Então, se isso não existir, fica difícil, né? E aí o MLOps ele entra com esses padrões de fato, né? Então, tem um padrão de projeto de MLOps que é FTI, né, que é uma pipeline de feature, para extrair features dos seus dados, uma pipeline de treinamento e uma pipeline de inferência. Né? Então, elas têm responsabilidades muito específicas aí.
né? Então, quando essas responsabilidades são específicas, não tem que ter pitaco de um engenheiro de machine learning, não tem que ter pitaco de um cientista de dados, né? Pô, você tem que avaliar o modelo, pô. Faz seu papel aí. Eu, como engenheiro de machine learning, eu tenho que transformar isso aqui numa aplicação, né? E aí, com o MLOps, eu transformo isso, coloco isso numa infraestrutura para escalar, por exemplo, né? Então, define muitos papéis, né? Claro, numa empresa pequena você vai fazer tudo, né? Numa empresa grande você é mais bem definido. Mas numa pequena, infelizmente, você faz tudo, Com né? certeza. É. E Sil, deixa eu te perguntar, você comentou dessa pipeline específica, né? Tem algumas coisas que você considera para considerar essa pipeline decente? Algumas coisas que são Sim, indispensáveis? tenho, cara. Sim, e foi até a última conversa de consultoria da MLOps, se o cara me fez a mesma pergunta, acredita? E eu disse para ele, cara, vocês precisam definir bem a pipeline de treinamento de vocês. Se vocês não definirem isso, vocês não vão ter volume de experimento, vocês não vão ter insights que são de fato úteis, e o modelo que vocês vão entregar, olha só, uma empresa gigante que tem um departamento gigante de ciência de dados e só tem um modelo rodando. Eu acho isso um absurdo, cara. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. Se vocês não definirem bem essa pipeline de treinamento aqui, o resto não vai fazer sentido, entendeu? Então tem que dominar essa parte aí, né? Como é que coleta os dados, como é que eu gero as features, onde é que eu guardo essas features, como é que eu treino o modelo, onde é que eu guardo os artefatos desse modelo, onde é que eu guardo esse modelo, os metadados do modelo, onde é que eu guardo esses metadados, depois que o modelo está pronto, para onde é que ele vai, quem é que vai usar, isso tem que estar bem definido, né? Então, quando está definido, eu consigo é, é, automatizar e por automatizar eu consigo paralelizar, né? Então tem um ganho muito grande de produtividade, né? Então, eu acho que a pipeline de treinamento ela deve ser bem definida, né? E a pipeline de treinamento ela está atrelada ao CI/CD, o CT, né? Que é o Continuous Training, né? Então tem uma série de práticas de DevOps que entra aqui também, tá? Caramba, que bacana. Mas Eu nunca tinha ouvido falar desse CT e faz total sentido, né? Ainda mais nesses modelos que estão live, né? Tipo, você precisa da informação ali do cliente usando para poder retreinar e alguma coisa assim. é, Tem algum exemplo de casos de uso assim que você vê que, pô, tem que ter um desse CT para poder rodar bem esse tem. negócio? Cara, teve um recente não faz anos, né? Parece que faz pouco tempo, mas na pandemia, por exemplo, né? Na pandemia, os usuários de qualquer solução que tinha machine learning ali, eles mudaram o comportamento de uma hora para outra, né? Todo mundo foi para lockdown. Então, o comportamento do usuário mudou. Isso tem um nome dentro do monitoramento do desempenho do modelo em implantação, que isso a gente chama de concept drift, né? Então, o comportamento do usuário muda e ele tem uma classificação que é repentina, né? Então, de uma hora para outra, todo mundo ficou trancado em casa e isso é replicado nas distribuições estatísticas dos dados, né? Nas medidas estatísticas dos dados que vai mudar as distribuições da função, né? Da probabilidade lá. E aí isso não é esperado pelo modelo, né? Então, o modelo que, por exemplo, que faz recomendações para o usuário durante o dia, no outro dia o cara não saiu de casa, ele se perde, entendeu? Então, essas coisas já devem ser monitoradas, né? Esses concept drifts, data drifts, aí tem vários, né? Tem o repentino, tem o que é gradual, por exemplo. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui na minha cidade não é, que só tem verão aqui. Né? Talvez em São Paulo tenha. É, eu tô no inverno, eu tô no verão, por exemplo, e aí o tempo tá passando, né? O tempo não para. E aí tá chegando o inverno. Então o comportamento do usuário muda também. Então isso aí é uma mudança gradual das medidas estatísticas dos meus dados. E aí o meu modelo ele tem que estar atento a isso. O meu modelo não, o meu sistema de monitoramento, ele tem que estar atento a isso, em detectar essa mudança gradual do comportamento do verão para o inverno, entendeu? Tem umas mudanças também que são mudanças sazonais. Por exemplo, Black Friday é sazonal. Então, modelos de machine learning como da Kabum, né, que deve ter alguma coisa de recomendação lá, quando chega na Black Friday, tem uma mudança sazonal absurda em novembro, né? Então, todo mundo está entrando, todo mundo está clicando em tudo para ver se tem promoção. Então, é uma mudança, né, sazonal que acontece em novembro em todos os anos. Então, o sistema de monitoramento tem que estar atento a isso também. E aí, quando ele está atento, ele liga um gatilho, ou então
ele aciona um alerta, uma notificação para alguém ou para um sistema, uma pipeline, e essa pipeline de retreino, ela observa, beleza, meus dados mudaram, certo? Meus dados mudaram. O que é que eu tenho que fazer agora? Automaticamente, esses dados que são coletados periodicamente, no D-1, D-10, D-15, D-30, não importa o D-, mas que estavam anteriormente aqui, eu vou pegar esses novos dados e vou retreinar meu modelo com esses novos dados. E aí esse modelo vai passar pelo meu CI, ou seja, vai fazer testes por ele, depois vai para o meu CD, vai provisionar a minha infraestrutura, fazer os passos de implantação, e se tudo ocorrer bem nessa pipeline, a gente vai para a implantação, né? Ou para o stage ou para a produção, aí depende do negócio, tá? Então, ou seja, esse monitoramento, essa necessidade tem que existir sempre em sistemas de ML. Um sistema de ML que não tem isso implantado desde o início, apesar de inserir complexidade, principalmente consultoria, tá? O cliente ele quer fazer as coisas em 3 meses, dentro de um escopo, e não quer botar MLOps no meio, né? Isso é comum demais. A gente fala, cara, tem que ter, porque senão daqui a um mês vai se perder o negócio, mas a galera insiste em continuar sem, Entendi. entendeu? Se não tiver, então, acho que tem várias coisas que eu queria puxar do que você falou, mas se eu não tiver, então, sei lá, não criei minha pipeline aqui para fazer esse retreinamento, pode ser que em 3 meses aquele modelo ele não se torna mais relevante para aquele cliente, assim. Então, não estou retreinando, o comportamento do meu público mudou Uhum. e aí aquele modelo não faz mais sentido, é isso? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Interessante. E aí que essa é uma das diferenças do DevOps para o MLOps, né? Porque lá no DevOps, o gatilho que acionava as pipelines era uma mudança de Sim. código. Aqui, os gatilhos, o código nem precisa mudar. Se os dados mudaram, se o modelo mudou, as pipelines são ativadas e o código permanecer igual. Percebe? Então, esses dois elementos eles se tornam os protagonistas da coisa, né? Não é só o código aqui. Então, no MLOps a gente tem que estar traqueando o código, o modelo e os dados, e as mudanças que engatilham novos treinamentos, novos modelos, são os dados e o modelo, né? Então, tem essa diferença aí. É muito interessante mesmo. E aí, quando a gente está falando de uma mudança brusca, assim, né? Então, você comentou mais sazonal, de mudanças tipo, que são mais dia a dia acontecendo, Uhum. mas, sei lá, se eu tenho, por exemplo, um site de notícias, tem lá uma recomendação de notícia. Pô, teve. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas, pô, o Papa faleceu, cara. Tudo Nossa. começou a falar do Papa, obviamente, né? Uhum. É, tem. Aí, provavelmente muda totalmente o Muda. comportamento do usuário na hora, assim. Ele consegue, essas pipelines de retreinamento, elas conseguem identificar que é uma mudança muito brusca, sei lá, pô, derivada lá para cima, né? O negócio mudou completamente o comportamento do usuário. Ele consegue fazer isso e dar muito mais peso para aquele momento em específico? Consegue. Consegue, né? E, na verdade, depende do limiar que você coloca, né? Geralmente o limiar ele é definido tanto inferior quanto superior, baseado em alguma métrica que você está monitorando lá. Pode ser o desempenho do modelo, pode ser a distribuição dos dados, né? Então tem um limiar ali que você coloca, que você seta, e aí quando bate, ou automaticamente engatilha a pipeline, e ele já começa a ser retreinado, ou só liga uma notificação. Aí geralmente o mais experiente do time, né? Ele recebe essa notificação, ele avalia aquilo ali, e aí ele starta lá a pipeline. Mas sim, ela deve acionar, entender esse comportamento, tá? É esperado que ela entenda esse comportamento, porque ela foi feita para isso, né? Eu nunca vi casos em que desse tipo não, nunca presenciei, tá? É uma boa pergunta, por sinal, mas em teoria é para ele entender, tá bom? Entendi. Cara, que legal. E assim, acho que ficou claro para mim qual que é o valor de investir em MLOps e até o motivo pelo qual deveria investir, principalmente se você tem um modelo que precisa ser retreinado, porque com o comportamento do usuário você não consegue prever, então vai fazer sentido para mim. E fica claro pro negócio, assim. Eu Uhum. acho que tá naquele momento hoje de como que eu consigo passar esse conhecimento para o mercado entender um pouco mais a necessidade, né? Então eu acho que são problemas que surgiram na implantação de features de machine learning, assim falando leigamente, né? Que acabaram exigindo a presença de MLOps nas empresas, Uhum. só que as empresas ainda não evoluíram a ponto de, meu, beleza, existe essa solução para esse problema e elas nem sabem talvez que elas tenham um problema.
né? Elas estão Exato. adotando o machine learning agora. Então acho que é um pouco essa é a leitura, assim, né? E aí, falando nisso, como que você vê o mercado, assim, de MLOps, né? Nesse momento, quais são as mudanças que você viu agora nesses últimos 3, 5 anos que as coisas começaram a andar mais rápido em inteligência artificial como um todo? E o que você vê, assim, para quem quer entrar nessa área? Cara, vou ser bem sincero. Primeiro vou pontuar uma coisa que é muito importante, tá? É até polêmica aí. A maioria dos gestores de times de ciência de dados, eles não sabem avaliar o time deles, cara. Não sabem. Às vezes eu entro lá nos times lá para avaliar e eu vejo que os caras estão enrolando o gestor, né? Porra, caraca, velho. Você como sabe fazer, você sabe que aquela tarefa ali, ela não leva aquele tempo, né? E aí os caras passam muito tempo para fazer coisas simples, né? E o gestor, por não entender, ele só aceita, né? Só aceita. Isso é muito ruim para o negócio. Muito ruim para o negócio. Né? Então, isso é um ponto que tem que ser. Eu tenho que deixar isso apontado aqui para a gente se ater, tá bom? Para a gente perceber que isso acontece. Outra coisa é que, com o advento dos modelos de linguagem, né, os grandes modelos de linguagem, o MLOps ele mudou para LLMOps, né? Então, teve um acréscimo de complexidade aí, né? Então, a diferença do DevOps para o MLOps é que tem os dados e o modelo, né? Então essa é a diferença. Esse foi o acréscimo de complexidade. Do MLOps para o LLMOps, que é um caso específico, né? Teve o acréscimo do tipo do modelo que eu estou usando lá, que são os modelos de linguagem, o tamanho dele, a quantidade de dados, a entrada de um prompt, a geração não determinística da resposta. Tudo isso são complexidades que não estavam previstas dentro do MLOps, né? E aí o LLMOps entrou para resolver e operacionalizar essas complexidades aqui, né? Então veja que o mercado mudou nesse sentido e eu acho que quem conseguir dominar essas habilidades de LLMOps para esses tipos de sistema, que é o mais vendido, assim, na consultoria hoje que eu trabalho, o que eu presto serviço lá, de todos os projetos que entraram, vamos lá, 10 projetos que eu tô lá, que eu já toquei lá, né, nesse menos de um ano aí. Dois deles foram de machine learning clássico. Ou seja, dois deles, MLOps resolveu o problema. Tá? Aham. O resto, cara, IA generativa. Totalmente IA generativa. É, agentes conversacionais, sistemas de RAG empresariais, portais corporativos, onde eu pego várias fontes, CRM não sei da onde, SharePoint não sei da onde, coloco tudo no lugar e a consulta acontece em uma query ali dentro de uma interface web que a gente desenvolve. Né? Então, soluções desse tipo, né? Qualificação de leads, venda automática, tudo isso baseado em IA generativa. Né? E essas complexidades que eu falei anteriormente, elas estão inseridas nesses projetos, que ainda não estão sendo resolvidas, por sinal, né? Não é todo mundo que entende de guarda-rails, por exemplo, né? Que eu colocar uma barreira de entrada, na verdade, algumas soluções já vêm prontas. O chat GPT vem pronta, né? Minto. O chat GPT da Azure tem políticas de guarda-rails automático lá, né? O chat GPT que a gente usa, a API normal, você tem que melhorar o guarda-rails dele, né? Teve um caso de implementação que tinha o nome de uma cidade específica lá de Minas Gerais, que era de um agente conversacional, e aí a pessoa falava o nome dessa cidade. E aí as políticas de segurança, os guardrails lá do chat GPT dentro da Azure, né, que era a Databricks, ele começou a identificar como jailbreak lá, né, como se a gente estivesse tentando extrair informações do próprio LLM, né, e aí ele quebrou nosso fluxo, né, então o agente conversacional não conseguia responder para aquela cidade, né, então essas coisas são complexidades que antes não eram previstas em MLOps, né, então quem conseguir aprender MLOps e conseguir migrar rapidamente para LLMOps, cara, vai ter assim é um, um oceano azul para explorar, entendeu? E para você aprender LLMOps, você tem que aprender o MLOps, né? Que é o anterior dele. E Uhum. assim como DevOps, né? É uma sequência aqui. Beleza? Beleza, cara, interessantíssimo. E aí, hoje você vê então que você comentou, né? 8 de 10 projetos eles foram usando IA generativa, então foi muito mais para esse caminho. Você acha que por conta de um hype ou porque as IAs generativas elas estão fornecendo hoje uma forma melhor de resolver os problemas que as empresas têm? Nossa, resolve demais, velho. Ó, vou dar um caso de um site, tá?
um site que tem um STT, que é o Speech to Text, né? Áudio para texto. Esse STT, antes da IA generativa, ele era baseado em entidades, né? Então, entrava o áudio, fazia a transcrição e as entidades tinham que ser rotuladas e esses rótulos iam para o modelo. Olha só o trabalho absurdo isso aqui, para você identificar que o atendente ele fez tal coisa, por exemplo, né? E isso, essas entidades, ela muda para cada cliente, né? E esse site tinha, sei lá, 16 clientes de call center, por exemplo, né? E aí imagina, cara, o trabalho absurdo disso. Com a chegada da IA generativa, bicho, um modelo de IA generativa, com um prompt específico, ele resolveu o problema dos 16 call centers lá. Caramba. Entendeu? De STT, cara. Cara, você só tem que garantir que a transcrição estava boa, e aí você usa um Whisper da vida, um WhisperX, ou então um Whisper é, é, fine-tunado nas transcrições daquelas chamadas ali, porque assim, Banco Bradesco. O ISPA ele não sabe o que é o Banco Bradesco, né? Então você tem, para que a transcrição pegue isso, você tem que fazer um fine tune do modelo, né? Uhum. Então você faz o fine tune do modelo para aquilo ali, e aí a transcrição vem melhor. Essa transcrição é o input para o prompt lá do modelo de transcrição que vai fazer as tarefas de ver compliance, etc. Se o atendente está fazendo a tarefa que ele deveria fazer. O Né? Ou Whisper seja, um modelo, cara. é um modelo da OpenAI, né? Para fazer transcrição. É isso? A Whisper Tá. Whisper esse mesmo. Interessante. Então, tem esses casos que você vê que realmente trouxeram melhorias, assim. Tem uma regra que você usa hoje para pensar, tipo, cara, isso aqui é um classificador que eu vou ter que criar Uhum. e de uma forma clássica, isso aqui não, vou usar uma LLM que vai resolver? Cara, hoje eu sou bem radical nisso aí, tá? É tabular? Eu uso modelos clássicos de machine learning. Não é tabular? Eu vou para IA generativa, sempre, cara. Eu nem penso em CNN, eu não penso em RNN, eu só vou para IA generativa. LLMs. Vision LLMs, ou então os LLMs puros, né? Multimodais ali também, que existe, né? De áudio, por exemplo. Eu nem penso, cara, né, e voltar, entendeu? Até porque a demanda não existe para voltar. Esse é o ponto, entendeu? Todos os projetos que eu tenho hoje para mim, que está em pré-vendas, ou então que estão em execução, são todos de IA generativa. Nenhum é de machine learning clássico. Todos, cara. E não é de empresa. É, é, não é startup que está querendo explorar o negócio. Não é, cara. É empresa consolidada, entendeu? Então, Não é hype. Você acha que não é. realmente. Não é. Tá, Não é, cara. Não tem como ser hype. Se eu tô ganhando dinheiro com isso, pô, como é que é hype, entendeu? exato, Não tem como, exato, pô. é. Eu queria essa frase, não é hype, pode crer. Mas muito bom. Cara, muito legal, assim. E hoje, o que você mais faz, assim? Que tipo de projeto você mais pega? Eu pego muito projeto de agentes conversacionais. Muito, muito mesmo. E de sistemas RAGs para empresas, né? Então são os dados da empresa, vídeos, áudio, apresentação, tudo no lugar só. E aí a gente faz queries lá para consultar esses dados, né? Coletar esses dados. E aí você, por exemplo, hoje tem umas estatísticas aí que o Google levantou, né? Que uma pessoa dentro da empresa ela consulta em média 5 a 6 ferramentas para tomar uma decisão, né? Aí esses sistemas de RAG empresariais, a gente pega essas diferentes fontes, vetorizam elas, né? Faz uma ingestão delas dentro de um vector search lá, um vector database, e aí esse vector search ele alimenta ele é consumido por essas queries, né? Claro, tem as especificidades, né? Retrieval e tal, rerank, reescrever a query para melhor esses detalhes técnicos aí, mas em geral é isso, né? Tem portais corporativos, né? Que é isso que eu estou falando, tem agentes conversacionais, tem um bem específico, esses são os mais difíceis, tá? De IA generativa, ao meu ver, são queries em bancos SQL. Você faz uma consulta, você faz uma pergunta em linguagem natural, por exemplo, quanto foi que eu vendi em 2022, do mês de fevereiro a abril. Em vez de eu escrever uma query SQL lá, né, no banco, eu faço a linguagem natural. E essa linguagem natural é interpretada e me extrai esses dados do banco SQL. Esses são os projetos mais difíceis que a gente tá tocando por aqui. Tá? São muito difíceis mesmo, principalmente quando é um SAP da vida, né? Que é gigantesco o negócio. Compreende? Esses são os mais difíceis, né? Que traz mais trabalho, de fato, né? De Entendi. implementação.
E agentes, né? Multi-agents também. Nossa, cara, é difícil. O que seriam Multi-agents é esses difícil. multi-agents? Os multi-agents é, por exemplo, eu tenho um agente para consultar campanhas de marketing, eu tenho um agente para conversar com o lead e eu tenho um agente para consultar KPIs, exemplo, né? E aí quando o usuário chega, um orquestrador vai identificar qual é a intenção do usuário e ele vai delegar as tarefas para cada um desses agentes, né? E aí eles vão executar as tarefas e retornar para esse orquestrador e esse orquestrador conversa com o usuário, né? Então, cada agente tem uma tarefa muito específica, né? Não é um agente só que faz tudo, por exemplo, né? Então, cada um tem. A comunicação fica difícil, sabe? Hoje, pronto, desses hype todos, eu acho que o que está ainda muito incipiente são as comunicações multi-agentes, tá? Muito incipiente mesmo, assim. Pelo menos nos esforços que a gente vem fazendo aqui, esses são os mais difíceis, né? Muito difíceis mesmo. E essa Não, não... comunicação hoje ela é feita como, assim? Eu tenho ouvido falar Pois é, velho. de um tempo para cá do tal do MCP, não sei se é para comunicar entre os agentes, mas a ideia é É, meio que um protocolo que estão criando, né? isso. Não tem, antes não tinha um protocolo padrão de comunicação entre esses agentes, né? E aí veio esse MCP, né? Recentemente eu já vi até um estudo de segurança entre os MCPs, né? Vaza de informação para não sei aonde, outra coisa e tal. Um protocolo que é novo, né? Então, os caras julgam o negócio como se fosse 10 anos, né, de mercado aí. Uhum. Mas o MCP, ele vem para resolver esse problema de comunicação, né? Para facilitar isso aí. Que hoje é um problema em aberto, né? É tanto que tem startups que só resolvem, eles fornecem features para comunicação multi-agent, por exemplo, né? Tem startups que fornecem features só para a memória do agente, por exemplo, né? Então, é bem nichado o negócio, sabe? Então, acaba que está nesse nível ainda. Cara, interessante. E o que você mais gosta de fazer dessas coisas todas, assim, que você tem feito? Qual que é o potencial projetinho gostoso de mexer aqui, de pegar e trabalhar e que é uma beleza? Ixi, cara, pergunta boa, viu? Pergunta boa. Eu gosto de projetos disruptivos, né? O problema desses projetos disruptivos, quando alguém está pagando, que não é meu, é que ele tem que ter uma característica que ele é muito curto, né? E aí acaba que é só uma prova de conceito, né? E aí não se torna nem uma aplicação, imagine uma solução ali, né? Um sistema. E aí, por exemplo, um projeto disruptivo que caiu na mesa, né, recentemente, é um assistente, é uma manutenção assistida em campo, né, para uma empresa de telecomunicações, por exemplo. Que ele vai, o operador filma, e aí essa IA embarcada, né, ela vai entender o que está acontecendo ali e ele vai dar os passos para o operador executar. Isso eu acho massa, eu acho disruptivo, né? Isso existem alguns domínios, mas em telecom eu não conheço nenhuma aplicação desse tipo, né? E isso é muito estado da arte, né? Porque Sim. a Google agora lançou o Gemini AI Stream, né? Que é para esse tipo de aplicação. Então já chegou, olha só, os caras lançaram semana passada e essa semana a gente já recebeu uma demanda para explorar isso, tá? Cara, Então assim, cara, que não tem interessante. como ser hype, tá entendendo? Agent É, Space, por exemplo, já está sendo implementado aqui no Brasil. Tá? e É uma coisa absurda. esse caso específico que você está comentando, assim, para mim ele é bem. Cara, ele é muito disruptivo, assim, e bem relevante. Né? Hoje, aqui na minha empresa, por exemplo, a gente trabalha com muita visão computacional embarcada. Né? Então, pô, eu tenho ali uma. A gente faz gestão de tráfego, né? Gestão de frotas, né? Então, eu tenho ali uma câmera no carro, Uhum. e aí eu rodo ali um modelo que vai gerar eventos, né? Então, ele vai me falar putz, se o motorista está fadigado, se ele está dormindo, se ele está pegando o celular na mão, então esse tipo de coisa. E esse tipo que você está comentando, ele roda onde? Está rodando também na ponta, é Edge AI no caso, ou É, não? Tem que mandar para o servidor rodar? Não. pois é, cara. Existem dois caminhos aqui e os dois caminhos eu já explorei. Um foi um caminho de implantar esses modelos em dispositivo, smartphones, né? Que aí é fumo do cacete, bicho. É difícil por um motivo simples, né? O kernel do Android é quem manipula o hardware, né? Por exemplo, é ele quem usa a GPU, é ele quem usa a RAM.
né? Então, quando a gente implanta um modelo num kernel Android, por exemplo, num dispositivo Android, o que é que acontece? A gente tem acesso a um conjunto limitado de recursos operacionais, né? E esse conjunto limitado de recursos operacionais, ele é manipulado pelo o aplicativo que a gente desenvolve que vai ter um modelo lá carregado. Ou seja, a nossa implantação do modelo na borda, no dispositivo, no smartphone, no caso aqui, não é no hardware, não é um modelo embarcado no hardware, não é, né? Ele é um modelo carregado em uma aplicação, um aplicativo dentro do Android que usa os recursos limitados. Então, quando o modelo bate um pico lá de, sei lá, 4 GB de RAM, pum, o Android mata o processo. Tá? Assim, isso é muito complicado, né? Hoje, quem domina essa parte de Edge AI são as empresas que têm parcerias com os kernels Android, né? Por exemplo, a Google tem com o Android, né? Que o Android é da Google, né? Então elas conseguem manipular e instalar a IA deles lá, porque eles manipulam o kernel, né? Então a inferência do modelo é muito mais rápida, é muito mais sofisticada. Você tira uma foto, o negócio já acontece na sua câmera ali mesmo, né? Nós não conseguimos fazer isso, infelizmente. Para que a gente consiga fazer isso aqui, aí entra outra alternativa, que é a gente mandar essas coisas para um servidor externo. Aí manda isso, bota para lá, espera a resposta e traz de volta, né? A experiência do usuário comparada ao primeiro, que é quando você tem acesso ao kernel do Android, é totalmente diferente. É como se fosse em tempo real. É como se fosse mágica, né? É tanto que o ícone do negócio é uma vara de mágica, uma varinha de mágica, né? Caramba, Então, que interessante, não cara. é? Então, é o tipo de projeto que me parece muito bom para a gente começar a colocar a inteligência artificial na vida real, né? Que é, Isso. pô, o uso ali, eu não tô, aí eu tô saindo só do virtual e tô começando a organizar o real também, né? Então, pô, Uhum. você falou do instalador ali de telecom fazer alguma coisa, né? Ou, de repente o eletricista, de repente, tipo, uma pessoa que está ali na ponta, pô, um cabeleireiro, conseguir enxergar o que ele vai fazer ali, aprendizado, né? Então, É, cara, tem muita coisa bacana mesmo tem. para sair disso daí. E a gente está Exato. indo para os minutos finais aqui, né? O Instagram ele limita em 1 hora a live. Nossa. E eu queria que você contasse um pouquinho aqui sobre o curso que você está lançando também, o curso de MLOps. Eu vi que você está postando sobre o assunto. E aí, cara, quando eu vi, eu falei, pô, vamos falar disso. Eu acho que ia ser bacana demais você comentar um pouquinho, assim. O que você Boa, ensina, o que você está puxando aí para o pessoal aprender, né? O que você está tá. puxando a orelha aí para os seus alunos? Pô, cara, lá eu ensino exatamente o que eu tento vender nas consultorias. Em resumo, é isso, bicho. Como é que você monta o processo de MLOps? Como é que você monta essa infraestrutura? Como é que você deixa ela rodando, né? Então, quais são os componentes que existem dentro do MLOps? Né? E como é que esses componentes se comunicam entre si, né? E aí, como é que você produtiza isso? Porque aí o final é esse, né? O MLOps é um acelerador de valor. Como é que a gente produtiza essa aceleração, de fato, né? E aí eu mostro como é que eu monto tudo e eu passo pelos níveis de maturidade, né, de MLOps. Para Google são 3 níveis, para Microsoft são 4 níveis, para outras empresas são 4 níveis, né? Eu acho que a Google é a única que é 3 níveis, mas eu mostro lá, nível 1 de maturidade de MLOps. Aí eu faço tudo e aí a pessoa percebe, né? O nível 1 ela já recebe um impacto, né? Por exemplo, em vez de ela estar codificando ali em Jupyter Notebook, ela não faz mais isso, é tudo linha de comando, né? Então, você sequencia os experimentos com um monte de valores diferentes lá de hiperparâmetros, de split de dados, né? Então, e bota para rodar e o negócio fica rodando sozinho. Aí você sai, vai tomar um café, quando volta tá tudo pronto e você só compara as métricas e o melhor já é escalado, né? O melhor ele já vira uma branch lá no GitHub lá, né? Então, no Git, né? Então, esse é o primeiro nível. O nível 2 é o quê? A automação da pipeline está pronta, nível 1, vamos agora automatizar o treinamento. O modelo resultante a gente já manda para deploy. Esse é o nível 2, né? E aí o nível 3 é quando acontece alguma coisa no deploy, acontece o retreino do negócio. Então, sem eu fazer nada, eu simulando um data drift lá na API que eu construo dentro do curso, a gente consegue ver o modelo sendo retreinado e subindo um novo modelo para lidar com esse data drift, né? Isso é coisa de outro mundo, né? Porque hoje eu não consigo ver isso na prática, né? Eu não consigo ver as empresas fazendo isso, né? Eu não sei se é porque as pessoas não sabem fazer
ou é porque elas não entendem o valor disso, de fato, né? Às vezes talvez elas saibam fazer, né? Então tem esse ponto, né? Então dentro do curso eu ensino como fazer tudo isso, né? E aí, cara, olha só que impressionante, né? Eu não estava nem esperando isso. Eu estou usando uma ferramenta que ela quebrou durante o curso. Eu passei 12 horas do curso usando essa ferramenta, para quando chegar num ponto específico que eu queria usar ela, ela me quebra e eu fui olhar na comunidade, não tem solução. E aí dentro do curso eu estou mostrando como é que você sai desse problema, ou você migra para outro, ou você cria a sua própria solução. E aí eu faço um cálculo de ROI dentro do curso para mostrar se vale a pena fazer uma solução própria, eu pegar uma solução pronta, né? O que muita gente não faz esse cálculo, né? O que eu vejo é muita gente querendo fazer coisas internas dentro da empresa, alguém, um grupo de pessoas faz, esse grupo de pessoas sai da empresa, aí ninguém sabe fazer manutenção nesse negócio que foi feito. Aí se perde, aí tem que trocar para um sistema proprietário de outra empresa para poder treinar todo mundo e usar. Ou seja, ROI negativo aqui, né? Então eu Uhum. mostro como é que faz os dois casos aqui, né? Então a ferramenta quebrou e eu resolvo na hora, né? Então, dentro do curso eu mostro exatamente como fazer isso e como vender. Que no final, como é que eu consigo vender isso aqui? Esse esforço tremendo, né? De construir isso aqui. Tá? E lá são todas ferramentas open source, né? A diferença é que eu uso o GCP para infraestrutura lá, tá? Cara, sensacional, sensacional. Pô, você falou de cálculo de ROI, inclusive eu ensino a fazer cálculo de ROI no First Lead também. Ensina. É muito bacana. Ah, você foi meu aluno no First Lead? Foi sim, eu comprei lá. Pô, pode crer, cara, que legal, show de bola. Pô, muito massa isso. Cara, então foi, meu, foi demais, assim, acho que eu aprendi muito. Pô, tô muito feliz, obrigado. Eu acho que, porra, foi tanta coisa, assim, tanto conhecimento que você trouxe, que a gente vai ter que marcar outra, porque tem muitas É outras coisas boa. que acho que vale a pena falar. Eu acho que você tem muito conhecimento, tá muito tempo aí fazendo as coisas na prática para as empresas, né? Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo. A gente pode marcar uma próxima Vamos sim. e, cara, muito feliz, obrigado aí. Sou eu que agradeço, tá, cara? Foi um prazer, um convite até inesperado para mim. Muito, muito bom mesmo a conversa. Show de bola. Valeu, obrigadão. Cara, eu tenho mais umas 10 perguntas que eu não tenho para te fazer, então vou ter que marcar outra mesmo. Tranquilo, vamos marcar, vamos marcar. Próxima semana, daqui a alguns 15 dias aí, você que sabe. Demorou. Valeu. Até mais, Sil. Valeu! Tchau, tchau.